Olá, amigo da TV Gibi, o veículo que divulga o basquete nas escolas, né? Um projeto voltado às crianças das escolas públicas do Brasil. Já estamos no Rio de Janeiro, na Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo. E hoje, dando sequência às nossas entrevistas, temos dois convidados especiais. Nosso coordenador do projeto, que é o Danilo Castro, e outro, Wagner Antônio de Oliveira, Wagner Mamute, um figuraço, um personagem do basquete, que também é um dos coordenadores, um dos professores que atuam no Projeto Gibi. Hoje nós vamos ter um papo diferente, né, Danilo? Porque nós temos aí Wagner Mamute, você, jogador, coordenador, você que coordena a figura. Bem-vindo aí mais essa entrevista. Oi pessoal, galera do Projeto Gibi, estamos aqui mais uma vez, né, trazendo essa figuraça. Quem não conhece o Wagner Mamute, um ex-atleta, hoje faz parte do nosso quadro, né, aqui de supervisores do projeto, realiza um trabalho muito bom, muito bacana, e o Mamute tem muita história para contar, bem legal. Mamute, para quem não sabe, Mamute surgiu porque na época tinha o Mamute Ball compridão, alto, jogador da NBA, e aí caiu o apelido. Foi isso? Bem-vindo aí à nossa entrevista. Bem-vindo, foi isso mesmo. Na época tinha bem mais alto do que eu, mas o biotipo parecido. Caiu esse apelido aí. Legal. Mamute, como é que surgiu, evidentemente, pela altura, o basquete na tua vida? Na verdade, eu era meio metido a jogar futebol, meio querendo ser centroavante, assim, mas aí chegou um tempo que eu comecei no Parque do Ibirapuera, ver o pessoal jogar, comecei a me apegar pela coisa. Legal. Foi federado com quantos anos? O Danilo foi federado com 6 anos. Eu fui federado com 19, não tive assim nas categorias de base na federação, e peguei meio que o barco andando assim, mas foi bem bacana. E como surgiu a história de você, contador de causos? Você, por sinal, tem vários causos, mas o Danilo conhece alguns e vai perguntar. Não vou ficar se metendo nessa história de causa de boleiro, não, porque é bem complicado. Hein, Danilo? Não, é verdade, né? E o Mamute tem uma história muito bacana, né? Uma história que se identifica bastante com a história do Projeto Gibi. O Mamute, que é contemporâneo, né? Nós jogamos aí categoria de base junta. Quando eu falo base, ele foi federado com 19, então já foi o finalzinho ali da base, mas eu e o Mamute, a gente chegou a se enfrentar nas quadras, e eu sei bastante da história dele. O Mamute, que é muito amigo do Vanderlei, hoje que é coordenador de seleções lá da CBB, e o Mamute vai contar essa história que acaba se identificando muito com as histórias do Projeto Gibi, assim como a minha, né, que eu já falei algumas vezes quando a gente faz as entregas dos materiais, quando eu visito as escolas, e isso vai ser bem legal. Mas, Mamute, me conta um pouco da sua trajetória aí. Você começou aonde, passou por onde, como foi sua vida esportiva? Então, na verdade, comecei jogando basquete aos fins de semana no Parque do Ibirapuera. Fui convidado para jogar nos Jogos Regionais em 91, Itapira, né? Nosso time era um time bem mediano, aí jogamos contra a Limeira, fizemos uma boa partida e Daí para frente eu conheço a história. Aí no próximo ano eu fui convocado para Limeira, aí foi Limeira, Corinthians, Joinville, Santo André, esses times aí. Não, e é bem legal, né? Porque quando a gente fala para a garotada do Projeto Gibi, eu sei que essa garotada vai acessar bastante, né, o nosso site. Eu digo que eu vim do Jardim Calux, né, Mamute? E de onde você veio? Minha cidade é Ademar, Vila Marari. Vila Marari, né? Então, para a garotada do Projeto Gibi ver que não é fácil, né, que as histórias acabam em algum ponto se convergindo, né, Mamute? Mas que você, com bastante persistência, com bastante vontade, força de vontade de vencer, você consegue, né, dar um rumo diferente para a sua vida. Verdade, o sofrimento é o mesmo, né? Mas tem que aquilo que você falou mesmo, dia a dia, ir nas coisas certas, persistir, que um dia acaba dando certo. O esporte, né? O esporte foi muito importante na nossa vida, né? Na minha, por exemplo, o esporte foi a ferramenta essencial para... Me diga uma coisa, Mamute, tem uma história interessante, engraçada, que você gosta de imitar. O que você tem que falar do Zanon?
Isso aí, no dia foi bem legal. Assim. Zanon, ex-armador lá da seleção brasileira, de Rio Claro, hoje técnico da seleção brasileira feminina. Então, foi bem legal. Eu estava no time pra gente jogar, acho que uma semifinal contra Rio Claro, tava aquela euforia toda. Tava arremessando umas bolas e tava achando que eu era o moço cara do time, né? No treino e tal, aí na hora do jogo, ele me foi no jogo, foi dois ataques, a bola não foi na mão dele, foi na minha, tinha que ter voltado, se tivesse cortar a luz dele e voltar a bola pra ele. E peguei de pena, não, chutei a bola, Deu em você, o Lara? não, agora já tô. Aí já voltou, chutei a outra, os alunos já pediram tempo, pô, pera aqui. Se tem uma mente pra chutar de 3, eu não preciso jogar mais. Aí não deu 1 minuto, vem pro banco. Aí, por pena, fiquei coletivo sem entrar mais uns 2, 3 jogos até as coisas melhorassem. São as histórias, né, do basquete. Você ficou quanto tempo em Limeira? Fiquei 3 anos e meio. 3 anos e meio. Pediram para você trocar muitas lâmpadas lá? Não, deu uma rolada boa fora do basquete lá. Boa. Eu lembro bem porque era uma época que eu vivia em Limeira, né? Tive a felicidade de viver 10 anos em Limeira na época que ele estava lá. E com relação ao Caio Silveira, que também é nosso companheiro aqui da TV Gibi e do Projeto Gibi, o Caio gostava de bater. E às vezes mandavam você entrar em quadra também para dar umas batidinhas? Aí né? Quando era, né, tinha que fazer aquele rodízio, né? Agora você pega ele, Mamute. Agora você pega, depois eu pego ele, que eu já tenho 3 faltas, agora não dá uma pegadinha nele não, mas pega com vontade, fala, calma, cara, ele faz parte do jogo, vamos que vamos. Você vê como você vai descobrindo as coisas, né? Porque eu nunca joguei no time do Mamute, sempre fui adversário. Então depois de algum tempo você vai descobrindo por que você apanhava um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Porque no basquete você tem o limite de faltas. Então depois eu vou conversar com o Caio, lá em off, para saber desse rodízio de faltas ali, porque eles distribuíram. Me judiaram muito. Né? Porque recentemente eu tive uma conversa com o Cadum, que era um dos jogadores da época dos dois aqui, que jogou na seleção brasileira, hoje também é comentarista de basquete. É o seguinte, a falta faz parte da regra. Tem que fazer bem feito. Se é para fazer bem feito, não pode fazer 2 e 1 ou 3 e 1. Tem que chegar e matar a jogada. E essa era a filosofia do Caio, do Cadum, do Mamute, os poucos minutos que os caras mandavam entrar. Do Junião, né? É o Junião. Junião, você tem algumas passagens boas do Junião, né? Do Junião não, que depois quando eu cheguei, né? Ele já tinha ido, depois ele voltou, eu tinha ido para Joinville, né? Mas contra já, pegou alguns dos jogadores assim, mas na verdade faz parte do jogo, né? Algumas coisas sempre saem a mais extrapoladas assim, mas o jogo é aquilo que importa mais chorar menos. Passarinho não pode acompanhar corvo. Exato. Você acompanhava muito o André Brasolina nas baladas? Não, bem tranquilo, bem tranquilo. Porque o Danilo é contemporâneo do André, né? E sabe que o André era uma figuraça, ele para fugir de uma concentração era tranquilo. Muitas histórias de fugir de concentração. Você também fugia da concentração? Não, de jeito nenhum. Primeiro que eu não tinha latinha que o André tem, e segundo que eu não tinha dinheiro no bolso, né, Jorge? Então, fugir da concentração sem dinheiro não vai ficar dormindo, né? E o André nasceu dentro de um carro, né? Dentro do carro, exato. Filho. Agora, em Limeira, deixou muitos amigos? Deixei muitos amigos, graças a Deus. É assim, eu tive esse jeito assim, de passar nos lugares e fazer muitos amigos, assim, graças a Deus. Seu ídolo no basquete? Meu ídolo no basquete, Michael Jordan. Só ele? Michael Jordan. Tinha o Gerson, né? Quando eu comecei, o Gerson Vitalino, foi até uma história engraçada. Conta. Que fomos jogar Limeira e P de Jales, né? Aí antes do jogo, aquela euforia, o Gerson que eu via, né? Campeão pan-americano. Cheguei até ele e falei assim, satisfação em falar com você, eu sou seu fã. Ele falou assim, mas igual você tem seio. Aí eu fiquei aquilo, né? Fiquei com aquilo, eu falei, meu Deus, né? Aí começou o jogo, aí eu entrei esse primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, eu dei o primeiro ataque, me passaram uma bola e tudo deu enterrado na cabeça dele, assim. Aí eu falei assim, menos mal, né? Se tem 100 vai ter 99, que eu não quero ter mais fã dele. Legal. Bom, a gente vai um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com esse papo gostoso aqui com o Wagner Mamute e com o Danilo Castro. Voltamos já.